O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, retomando o nosso caminho de vida espiritual, nesse tempo comum que é o tempo ordinário, a igreja agora começa a ler novamente os evangelhos numa sequência, né? Então, retomamos nas homilias semanais o evangelho de São Mateus. Começamos hoje com um belíssimo texto que inicia o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E é providencial que nós tratemos desse tema nesse início do mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, exatamente na mesma semana em que, sexta-feira que vem, nós iremos celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Porque as bem-aventuranças são uma espécie de fotografia do coração de Jesus. Antes mesmo de nós lermos as bem-aventuranças como algo dirigido a nós ou aos santos, é importante nós vermos aqui Jesus revelando a sua alma. Porque se trata disso, né? É importante a gente primeiro ter ideias claras com relação a Jesus. O que é que nós estamos falando quando nós falamos do Sagrado Coração de Jesus? Nós estamos falando da alma de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus se fez homem, ou seja, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, criou para si uma humanidade, ou seja, um corpo e uma alma tão unidos que nós podemos dizer que aquele homem, Jesus, é uma pessoa divina. Então, Jesus aqui com a sua alma humana é a alma de um homem igual à nossa, só que agraciada por Deus, unida à pessoa do Verbo, unida à pessoa do Filho eterno e que nos ama. Deus quer nos amar com um coração humano, com a alma humana. E isso é lindo. Deus é amor infinito. Deus eterno é amor infinito. Só que Ele quis nos amar com uma alma humana e quer se dirigir a nós para que nós, vendo a alma de Jesus e amando, sendo tocados pela alma de Jesus, nós também tenhamos a nossa alma transformada, configurada à alma de Cristo. Ou seja, olhamos para o coração de Jesus, trocando em miúdos, olhamos para o coração de Jesus, este coração de Jesus, essa alma linda, quer tocar em nós para que, tocando em nós, nós tenhamos uma alma semelhante à dele. Né? A gente vai se moldando. E o que é que Jesus diz da sua alma neste evangelho de hoje? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nos lembra que Jesus, embora fosse igual a Deus, ele se esvaziou e se humilhou.
Jesus é o verdadeiro pobre em espírito. Ou seja, a alma criada por Deus, ela deve se colocar diante de Deus com temor e tremor, sabendo de sua pequenez e sabendo da majestade divina. Pois bem, quando nós fazemos a nossa alma pequenina, pobre em espírito, Deus não resiste e derrama nesta alma os tesouros do seu reino. Então, quando nós olhamos para o coração de Jesus e nós vemos que o seu coração é humilde, nós então enxergamos por que é que Jesus recebeu de Deus, esta capacidade de amar-nos e de nos amar infinitamente. Como é que uma alma humana pode nos amar com o amor infinito do próprio Deus? Por quê? Porque humilde e de uma humildade que não tem como medir. O coração de Jesus é humílimo, é a maior humildade que existe. E é nesta humildade que está a sua riqueza, porque ele faz um vazio capaz de acolher toda a imensidão da graça e do amor de Deus derramado no seu coração. E esta é a bem-aventurança fundamental, digamos assim, que um pouco contém, em germe, contém dentro dela todas as outras. Essa realidade de que a nossa pequenez, aquilo que Santa Teresinha chamaria de pequena via, neste caminho da humildade, da pobreza de espírito, da pequenez, nós alargamos nossa alma para receber as graças de Deus. Então, olhemos para Jesus. Ele mesmo nos disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esta humildade fundamental para a nossa vida espiritual, sem a qual todo o edifício espiritual viria abaixo. De nada adianta ter todas as virtudes, ter misticamente orações elevadas e qualquer outra virtude e não ter a humildade. Porque a falta de humildade arruína todo o resto. Faria com que até as pessoas mais santas se tornassem verdadeiros demônios. Sim, porque é isto. Os santos padres nos recordam que se a nossa alma fosse uma carroça, onde estão lá todas as virtudes maravilhosas, uma carroça cheia de virtudes, guiada pela soberba, ela vai direto para o inferno. Mas uma carroça cheia de vícios, mas guiada pela humildade, ela vai para o céu, porque a humildade, com um jeitinho, vai fazendo com que os vícios todos sejam abandonados e então nosso coração se torne semelhante ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe.
Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.